Hoje tá fazendo 5 dias que o meu marido saiu de casa, né? Que ele terminou o relacionamento. E eu tô passando por esse processo de luto. Porque o término de um relacionamento, ele é um luto. Quando você se sente rejeitado e que você não pode mais fazer nada por aquele relacionamento, que suas forças se foram, você leva um tempo para se reerguer. Eu lembro que nunca tive um relacionamento tão duradouro quanto o que foi agora, né? A gente estava juntos há 7 anos, a gente tem um filho de 5 anos. A gente nunca se casou, eu vou comentar sobre isso com vocês mais à frente. E a gente era muito unido no começo, né? A gente era parceiro, a gente saía juntos, a gente compartilhava tudo, a gente era grudado. E muita coisa mudou depois que eu virei mãe, óbvio. A gente, na nossa imaturidade, né, os dois queriam ser pais, né, eu queria muito ser mãe, e ele também tinha esse sonho. E quando a gente se apaixonou e quando a gente viu que a gente pensava igual, a gente tinha os mesmos ideais, a gente foi em diante e a gente teve o Lorenzo de uma forma meio impulsiva. Eu não me arrependo, mas foi de uma forma impensada um pouco, sabe? E eu não estava preparada para o baque da maternidade, por mais que eu estivesse realizada e por mais que aquele fosse o maior sonho da minha vida. Então eu meio que não consegui controlar um pouco o meu relacionamento. A gente permaneceu juntos até agora, né? Tá com 5 dias que ele saiu de casa, que ele terminou comigo. Dentro desses tempos houve vários altos e baixos e situações em que a gente se deixou, mas a gente acabou voltando. E ele terminou comigo. Há 5 dias ele olhou pra mim, disse que não estava feliz. Ele disse que não estava feliz no nosso relacionamento, ele não se sentia mais vivo, não me amava mais. Ele disse que gosta de mim, né? Ele gosta de mim talvez como amiga. Talvez esse sentimento de amor tenha se transformado em um gostar de amizade. Então ele disse isso pra mim. E no momento chorei, eu gritei, eu esperneei. Eu não gosto de términos, eu não gosto de fins. Eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar com finais. Eu tenho 33 anos, eu já passei por vários finais, eu já passei por várias rejeições, eu já passei por vários relacionamentos onde eu fui traída, onde eu fui enganada, onde eu coloquei o meu coração e eu fui enganada. Usaram da bondade do meu coração para mentir, para me manipular. E eu sei exatamente como essa dor, a dor do luto, apesar de a gente ter ficado 7 anos juntos e ter um filho juntos. Mas eu sei como essa dor, eu sei que vai passar, eu sei que a gente tem que chorar o que a gente tem que chorar, que a gente tem que se entregar para esse luto, mas não viver esse luto para sempre, né? Ter um prazo de validade ali, estipular um prazo para esse sofrimento. Mas algo que tem me fortalecido, que me fortaleceu mais a cada dia, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo dentro de mim. Nos meus outros relacionamentos, a diferença desse término, desse relacionamento para os outros do meu passado, é que naquela época eu era imatura espiritualmente, mentalmente, eu era muito dependente e ainda estou trabalhando para me libertar dessa dependência. E saber que a nossa dependência, ela é em Cristo. Ela tem que ser em Cristo, em primeiro lugar, e não nas pessoas. E esse sempre foi o meu erro. E hoje eu consigo enxergar e ter essa sabedoria porque eu estou caminhando com Ele. Nesse relacionamento, ambos erraram. Ele fez coisas que me entristecem, me magoam muito. Mas eu não lutei pelo meu casamento. Eu não estipulei, pressionei de uma forma positiva. Eu não me posicionei também nesse casamento. Eu não vou colocar toda a culpa em mim.
mas eu também não vou colocar toda a culpa nele. Eu conheci a palavra primeiro. Quando a gente se encontrou, quando a gente começou a ficar, eu conhecia Jesus, eu levava muita palavra de Jesus para ele. Muitas coisas que eu sentia na presença de Jesus, eu levava para ele. Mas em um determinado momento, eu também parei e eu fui influenciada por ele, ao invés de eu ter a força para poder influenciar. E não por mim, sabe? Uma simples oração, orar pela minha casa, orar pela minha família, colocar eles em oração. Eu lembro que todas as vezes que eu orava ou meditava pelo bem da minha família, eu lembro que aquilo funcionava, mas não era algo que eu praticava. E é isso, eu não quero também ficar relembrando os erros passados e as coisas que não aconteceram, né? Que eu não fiz ou que ele não fez, porque é algo que já foi, que já passou e acabou. Não adianta chorar pelo leite derramado. A gente teve muitas oportunidades de mudar, eu tive muitas oportunidades de me posicionar, de mudar, de exigir, de mudar essa situação, de mudar a forma como eu agia, e ele também, e ajudar a ele também. O que eu venho conversar com vocês hoje, como o poder de estar na presença de Jesus, na presença de Deus, estar bem, né, com a tua espiritualidade bem, nesses momentos de término, é que você tenha consciência de que vai passar, de que esse luto é necessário, de que tudo nessa vida é um propósito de Deus. Todo acontecimento é permitido por Deus. Se isso aconteceu, é porque tem a mão de Deus. Nos vídeos anteriores aqui do meu canal, eu venho comentando muito sobre a minha parte religiosa. Comentei que em alguns vídeos eu falei sobre a minha decisão de voltar para a igreja evangélica, da minha decisão de me batizar. Hoje não tá com 2 meses que eu me batizei nas águas, que eu frequento a igreja evangélica e que eu estou nesse processo de intimidade com Deus, de leitura da Bíblia, de orações. Estou mais próximo. Então faz 2 meses que eu me batizei. E eu sabia que não seria fácil, que coisas iriam acontecer na minha vida, que coisas que iriam me machucar, que iriam me colocar no deserto, que iriam chacoalhar a minha vida, que pudesse doer muito, iria acontecer. Eu sabia disso, eu já tinha escutado relatos de pessoas que se batizaram, que aceitaram Jesus e nesse processo do pós-batismo vinha o inimigo, né? As coisas ruins que sempre rodearam a gente se iram com isso. E existe uma guerra espiritual, porque nesse momento eu não sou mais a Roberta de antes, eu não sou mais aquela criatura. Agora eu sou filha de Jesus, agora eu sou filha de Deus. E Ele tomou todas as minhas dores, e Ele tomou todas as minhas causas, e Ele tomou tudo aquilo para Ele. E Ele está guerreando para mim, para me transformar naquilo que Ele quer que eu seja, aquilo que eu pedi para Ele. Então eu sabia que iria acontecer algo. E eu lembro que logo após o batismo eu conversei com a pastora, né? E a pastora veio e disse para mim que a gente precisava regularizar essa questão do nosso casamento, porque a gente vivia em união estável, que ela não iria me impedir de me batizar nas águas, porque aquilo era uma escolha minha, e que ela iria me batizar nas águas sim, porque era uma escolha minha, e que Jesus não nega ninguém. Né? Se você acha que Jesus vai te negar porque você é imperfeita, porque você é pecadora, porque você está vivendo no pecado, que você fez algo muito grave, que você não é digna de Jesus, ou do perdão de Jesus, ou da companhia de Jesus, da presença dele, Ele não quer você perfeita, sem pecados. Ele quer você do jeito que você é, do jeito que você tá, com as tuas cicatrizes, com as tuas dores, com os teus pecados.
porque Ele quer você para restaurar a sua vida. Ele quer fazer mudança, Ele quer fazer uma transformação divina na sua vida. Então não pense que você não é digna. E naquele momento eu soube que era Jesus que estava me colocando ali. De fato, aí eu senti Jesus novamente, porque era uma escolha minha e Ele me aceitou daquele jeito. Só que eu conversei com a pastora, a gente combinou de conversar com o meu parceiro pra gente estabilizar o nosso casamento. E assim eu fiz. Ao chegar em casa, conversei com ele e propus, né, falei que a gente tinha que regularizar isso, né? Que se a gente estava junto, vamos nos casar, a gente já tem filho, a gente já mora junto há muito tempo. Não quero saber de festa. A gente realmente, a gente sempre deixava isso para depois, porque a gente sempre sonhou em ter a nossa casa, em ter as nossas coisas e juntar dinheiro para um casamento. Porque eu sempre falei pro Lohan que eu queria um casamento onde eu pudesse levar minha família e aquelas coisas todas que a gente sonha. A gente nunca tinha dinheiro para realizar isso, né? E só que eu falei que eu abdicava disso. Eu só queria estar junto com ele e acertar tudo com ele para estar a par de Deus, né? Para estar ali certa. E o inimigo, ele não gosta de casamento. O inimigo, ele não gosta de família unida, ele não gosta de família que tem Deus. Ele sabia que a gente vivia uma vida totalmente desregulada e distante de Deus. Apesar de eu sempre ser aquela ponta que puxava um pouco, mas eu não tinha tanta força. Jesus sempre falava no meu coração, mas até eu me distanciei dele por causa da correria do dia a dia, das brigas, das discussões, da maternidade muito exaustiva, que eu só focava nas coisas ruins, nas minhas crises de ansiedade. Então eu focava muito nisso. Eu pedia muito, muito para Deus me livrar daquela ansiedade e o meu foco era muito naquilo. E nesse tempo entrou muita coisa negativa, muita energia negativa. Você pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser umbandista, espírita, não sei, mas o que a gente da igreja católica, na igreja evangélica, a gente chama de inimigo, né, que é o inimigo, você do espiritismo você pode interpretar como as energias negativas, né, aqueles espíritos obsessores, né? Eu estou falando de uma linguagem onde todo mundo consiga entender, tá? Eles não gostam de você bem espiritualmente. Eles querem que você fique ruim espiritualmente. Porque eles se saciam daquilo, eles se alimentam daquilo. Então, é lógico que a partir do momento que eu me batizei e que eu me posicionei e eu coloquei a condição dele pra gente se casar, pra gente andar firme com Jesus, eu tava lutando pra levar ele pra igreja também comigo. Ele frequentou algumas vezes. Mas o inimigo, ele sempre vai atrás daquele que está mais fraco no relacionamento. Eu não entendo, eu não compreendo ainda. Eu ainda estou nesse processo de luto. 5 dias só que eu estou passando por isso, que ele saiu de casa, tem muita coisa na minha cabeça que eu não consigo entender. Gente, acabou que meu celular, ele deu memória cheia e eu não vi, continuei o vídeo normal. E aí quando eu fui ver, né, tinha pausado o vídeo, eu já tinha falado, tinha finalizado o vídeo. E eu vou fazer esse vídeo, eu já tirei maquiagem, porque eu tive que fazer outras coisas. Mas pra concluir sobre o meu relacionamento, né, sobre o fim do meu relacionamento, eu não tenho ainda esse entendimento do que Deus quer, né, qual foi esse propósito, do que tá acontecendo. Eu ainda não tenho esse entendimento, tá muito cedo ainda. Mas eu sei que nada nessa vida, nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo nessa vida é propósito. Tudo nessa vida acontece por um motivo, né? Acontece por uma razão.
Deus sabe de todas as coisas. Nenhuma folha cai sem o consentimento de Deus. Então, nessa relação, né, eu não tenho como dizer aqui que o meu relacionamento vai ser restaurado, que a minha família vai ser restaurada. Não tá nas minhas mãos mais. Eu coloquei nas mãos de Deus. Eu coloquei isso para Ele resolver. Que se for pra gente seguir separado, que a gente seja feliz, que a gente encontre pessoas que nos façam feliz. E se Deus for restaurar, que Ele traga não a mesma relação que a gente estava tendo antes, que a gente estava sendo antes um pro outro. Que Deus transforme tanto a mim quanto a Ele. E que se essa restauração for a vontade de Deus, que ela aconteça no momento certo. Que aconteça com nossa transformação. E é isso. Eu creio que Deus fará a vontade dEle. Eu continuo orando, continuo me fortalecendo. Não está sendo fácil, não é fácil passar por isso. É um processo muito doloroso, até porque a gente tem uma história juntos, 7 anos. A gente tem uma criança e tem um filho. Eu jamais queria destruir ou abandonar ou largar, sabe? Não queria ter uma família assim, sabe? Me separar. Mas tudo acontece por um motivo. E eu vou acreditar, eu vou crer. Tá sendo difícil, gente. Tem momentos que eu choro muito. Tem momentos que eu penso de forma bem desesperada. Sabe? Parece que não vai passar. Parece que eu sempre vou ficar nessa situação. Mas é pedindo discernimento, sabedoria e força pra Deus. E é um luto, né? É um luto e eu creio muito no poder de Deus. Se você está passando também por uma situação dessa, coloca tudo nas mãos de Deus, coloca essa situação nas mãos dele, confia no processo que ele tem, porque teve uma frase que a minha pastora falou: a segunda casa ela é muito maior e melhor do que a primeira. Então, se isso está acontecendo, é para edificar, é para glorificar e é para ser transformado, para vir coisas muito melhores. Eu creio. A gente precisa continuar, a gente precisa se posicionar, a gente precisa tirar esse tempo para nós. E é isso. Eu agradeço você que assistiu até aqui, que assistiu esse vídeo, a você que começou a me seguir, que comenta os meus vídeos. Eu fico muito grata com isso. E me conta que se vocês já passaram por isso, se vocês já passaram término, me deem algum conselho, por favor, conselhos edificantes. Mas exponha aqui, se você quiser deixar seu conselho, sua história, seu testemunho, para eu conhecer também um pouquinho de você, fica à vontade. E é isso. Um grande beijo para vocês. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.